Quem diria que nós teríamos uma oportunidade como esta nesta noite? Ter a doutora Ilana Katz falando conosco sobre um assunto importantíssimo, que é o cuidado que nós precisamos ter com as crianças, como é que nós construímos as redes desse cuidado com essa infância durante essa quarentena. Eu digo assim dessa oportunidade porque há pouco Ilana ainda me falava que o seu primeiro trabalho começou na casinha pequenina. Ela tinha 18 anos, era uma estagiária e ali, de repente, virou professora e hoje estamos falando com doutora Ilana Katz, formada pela Faculdade Universidade da USP, psicanalista, com pós-doutorado, uma pessoa com todas as competências e também com todas as habilidades pessoais e humanas no trabalho como psicanalista. Eu fico muito honrado de ter você, Ilana, falando com nossos pais, com nossos professores, e essa não vai ser a primeira vez. Vão ser muitas outras que possivelmente vamos nos encontrar. Durante esse trabalho de hoje, essa apresentação, essa live, vocês poderão encaminhar perguntas à doutora Ilana. E, através dessas perguntas, que seriam encaminhadas à Janaína, que está coordenando esta parte, ela vai coletando depois essas perguntas e vai passando para a Ilana após uma primeira parte da palavra que ela terá. Ela certamente vai falar aí uns 30 minutos, ou o que achar conveniente, e depois nós abrimos para as perguntas para esse chat. Muito obrigado, Ilana. Você não sabe a alegria que eu estou tendo de ter você com a gente. Muito obrigado. Obrigada, Ciro. Obrigada a todos vocês. Estou aqui super emocionada de voltar. Estou aqui pensando, o bom filho a casinha torna, né? Porque é bem o meu caso aqui. E antes de eu começar a falar, eu preciso lembrar vocês, avisar que a escola está gravando essa reunião, então quem não autorizar o uso da sua imagem é para desligar a câmera para que a gente possa depois usar essa reunião em outra situação. Bem, muito obrigada a vocês por esse convite. Eu fiquei, quando eu ouvi, né, fui chamada para falar aqui na casinha pequenina, fui tomada por uma emoção que é essa que a gente tem quando a gente volta para lugares muito importantes, né? A casinha é foi meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, meu primeiro salário e uma primeira experiência muito privilegiada, né? Que marcou o pontapé inicial, digamos, do meu trabalho com a infância. Eu fico aqui falando com vocês e fico fazendo uma conta, né? Lá se vão quase 32 anos desse primeiro ano de trabalho e eu fico imaginando que talvez os meus alunos que tinham entre 1 e 2 anos naquela época podem ter filhos matriculados na casinha, né? E isso que eu tenha a oportunidade de contar essa história e compartilhar ela com vocês, mantendo essa perspectiva de construção de rede de cuidado com a infância, é uma grande alegria para mim. Eu fico muito contente com a oportunidade de estar aqui entre famílias de uma comunidade escolar para pensar o cuidado com a primeira infância, que é o cuidado com as pessoas, né? Com essas pessoas que nos são muito queridas, a gente vai aprendendo que para cuidar delas, dos filhos, das crianças, a gente precisa cuidar de mais pessoas, de mais relações, de outros, né? A tarefa é bem complexa em tempo de isolamento físico. E eu entendo que parte importante dela, parte importante do que a gente tem para enfrentar, é que o isolamento físico não se torne isolamento social,
A gente vai precisar achar uma maneira de lidar com essas distâncias para que elas não se tornem distâncias sociais e distâncias de afeto. Porque se a gente sofre com o isolamento físico, a gente sabe também que construir essa distância física é cuidado, porque é preciso estar longe para que a gente possa seguir se cuidando. Passamos de 100 dias de quarentena, né? É uma conta difícil de fazer. E certamente cada uma das famílias que está aqui já teve muitas fases nessa quarentena, muitos modos de entendimento e de resposta a isso que essa quarentena vem nos propondo. A gente já adorou e já detestou a experiência, já teve desespero, já ficou exausto, já teve receita nova, comida boa, descoberta, história contada e recontada entre os pais e os filhos. A gente já brigou, já ficou irritado, já ficou em silêncio, já falou um montão, já teve choro, risada, gargalhada, já teve chamego, já teve aproximação. Enfim, a gente já adorou ficar bem pertinho e também já desejou profundamente 10 minutos de solidão. O fato é que toda a vida de todo mundo da família acontece dentro de casa, da mesma casa. Pode até ser bem gostoso, mas não é, ainda que seja gostoso, não é fácil. Tenho pensado aqui que a pandemia de coronavírus produziu um corte real na experiência da vida da gente. Esse corte, ele acontece também, ele se expressa, ele dá notícias do que ele é no fechamento das escolas, né? Eu estou falando num corte porque eu vou pensando que fazer quarentena é suspender o nosso funcionamento habitual, é uma suspensão do nosso modo de viver. Vamos pensar algo aqui. A escola é o primeiro ambiente não familiar que a maioria das crianças conhece no seu cotidiano. A apresentação do mundo começa a acontecer no colo dos pais, é ampliada e é acelerada e incrementada pela escola. Isso, a gente sabe, acontece através da cultura, do compartilhamento do conhecimento produzido pela humanidade e da relação com os outros. Mesmo quando as crianças crescem e o seu mundo já se ampliou um tanto além do circuito casa-escola, a escola, quando cumpre a sua função educativa, continua sendo lugar de encontro com a alteridade, com quem e também com tudo que é diferente do que a gente habitualmente encontra e conhece. Porque a escola não é só um lugar que a gente deixa as crianças e vai tocar a vida. Ali na escola, a vida das crianças acontece. E a escola tem função. E, como instituição educativa, participa e condiciona o humano no mundo. Sob pandemia e em quarentena, as crianças não vão para a escola e a experiência do isolamento, sim. Esse fato é absolutamente incontornável até aqui e produziu muitos efeitos nas nossas vidas. O que nos preocupa, eu falo nós, porque acho que nesse instante nós todos compartilhamos essa preocupação, né? Nos preocupa e nos concerne a todos nós, é que esses efeitos são efeitos de perda. Sabendo disso, eu queria primeiro chamar a atenção de vocês para um efeito que se produziu quando ir para a escola foi suspenso, quando esse elo que organiza a nossa rotina se quebrou. Eu penso assim, no extrato social que a gente se encontra aqui, para a grande maioria das famílias, ir para a escola ficou suspenso junto com ir para o trabalho, ir para a casa da avó, ir para a praia, ir à praça. A nossa rede se desfez. E foi assim que a gente sofreu esse corte e tudo mudou. Isso quer dizer, tudo mudou, né? É verdade que num primeiro tempo, muitos de nós tentamos fazer dessa vida indoor uma repetição do que a gente já conhecia. Mas muito rapidamente a gente foi obrigada a entender que isso não ia dar certo. E que outro limite se impôs, né?
Por que que isso aconteceu? A minha hipótese, é isso que eu queria discutir e conversar com vocês, é que isso se impõe principalmente porque a alternância cotidiana entre o que a gente pode entender como ambiente público e privado, entre o dentro e o fora de casa, entre com família e sem família, isso foi suspenso. O dia, as semanas, os meses, eles são todos vividos em casa e com as mesmas pessoas. A supressão dessas alternâncias entre dentro e fora, público e privado, não é para ninguém, e muito menos para as crianças, uma simples questão de rotatividade de endereços. Desde o início da vida, é exatamente sob o funcionamento das alternâncias que a gente tece a nossa subjetividade, que a gente orienta as nossas demandas entre o dia e a noite, entre sentir fome e ficar saciado, entre contar com o colo da mamãe naquele instante de angústia ou ter que construir uma outra saída. É sentindo falta de alguma coisa que a gente se põe a desejar e a pensar, que a gente se põe a construir um mundo. No nosso funcionamento cotidiano, de maneira geral, o funcionamento ele é também condicionado pela experiência da vida que acontece entre estar em casa e não estar em casa, estar com a família e estar sem a família, longe ou perto de determinada pessoa. Esse vai e vem, ele opera como um certo regulador das nossas intensidades e dos investimentos nas relações. Aqui na quarentena, a gente precisou inventar outras respostas e outros recursos que não a alternância, para regular as nossas intensidades e o investimento nas nossas relações. A maior parte dessas respostas que a gente foi inventando, nós todos já também aprendemos, elas são provisórias. O que serviu nos primeiros 30 dias de quarentena não serviu no 60º dia e talvez tenha voltado a servir hoje ou não vai servir nunca mais. Mas a questão central é que essas perdas importantes que são impostas pela pandemia, estou falando aqui de coisas que são muito significativas na vida de todos nós, né? A gente está falando de famílias que perderam, todos nós perdemos a nossa organização, mas algumas famílias perderam dinheiro, outras perderam um plano de férias, outras pessoas queridas e o jeito de viver que gostava, enfim. Tudo isso que são essas perdas muito fundamentais na vida da gente, se soma a uma compressão dos nossos recursos. As escolas, as famílias e as próprias crianças, estamos todos diante do que a gente não conhecia. E, nesse sentido, eu entendo que estamos convocados à invenção. A supressão das alternâncias, ela tem esse efeito subjetivo importante para todos nós. Todos nós já experimentamos em algum momento aquele alívio da segunda-feira que eu chamo, né? De o fim de semana em família foi uma delícia, mas que bom que acabou, ufa, vou trabalhar, não preciso ficar ouvindo 1000 demandas ao mesmo tempo, vou ouvir outras demandas, né? Isso acontece porque o nosso funcionamento cotidiano também funciona por essa experiência do dentro e fora, do longe ou perto. E é assim que a gente vai regulando a nossa intensidade. Eu vou ficar bastante aqui com o meu filho e vou fazer tudo isso com ele agora porque amanhã não vai dar tempo. Eu queria estar hoje, mas eu não estou. Então eu vou fazer logo esse trabalho para poder logo voltar para casa. É isso que eu estou chamando de um regulador de intensidade de investimento. Do ponto de vida é ótimo, vale o lapso. Do ponto de vista das crianças, eu convido vocês a pensarem que em pandemia a gente está vivendo com crianças de um espaço só. Tá todo mundo no ninho. Para a gente entender o que está em jogo do ponto de vida, vou usar de novo das crianças, eu acho que vale pensar na imagem do bebê de um colo só. É uma figura que eu fiz para mim e que vou dividir com vocês, né? Imagina o que o bebê de um colo só pode saber do mundo, o que ele pode experimentar da vida, o que ele pode conhecer. Certamente é muito, muito menos do que se esse colo se alternar com um outro colo,
com um outro jeito, com um outro. É isso que a alternância entre as experiências do com e sem a mamãe, com e sem o papai, com e sem a família, dentro e fora de casa, produz de efeito na vida da gente. Sentindo falta de alguma coisa, a gente se põe a construir o nosso mundo. É assim que a gente liga a engrenagem e se põe a pensar e a desejar. A gente sabe também que não é e nunca foi fácil ser o colo único, se a gente volta para a imagem do bebê, né? Aliás, diga-se de passagem, foi assim que muitos de nós entendemos o que rede de apoio quer dizer. E quem teve a sorte de não conhecer essa experiência do colo único com a chegada dos filhos, não pode agora desviar disso. Cadê a nossa rede? Como a gente faz com o nosso funcionamento habitual? Enfim, o que eu estou querendo dizer é que é nesse sentido, propriamente, que a experiência do corte e da suspensão do nosso modo de vida, que vale a gente considerar que parte das dificuldades que as crianças enfrentam na quarentena tem a ver com isso. Porque, assim como a gente, elas também estão sofrendo de excesso de casa e família. E isso aparece de formas muito diversas. No dia a dia da quarentena, não ir para a escola e não ir ao trabalho não é equivalente a não ter escola ou não ter trabalho para fazer em casa. E no caso das crianças pequenas, elas requerem algum apoio dos seus cuidadores para estarem na escola. Quando a gente fala de crianças um pouco maiores, elas vão precisando cada vez menos desse apoio e pouco a pouco a gente vai entendendo que as crianças vão adquirindo alguma autonomia que a gente nem imaginava na lida com esse outro jeito de ser aluno. No caso das crianças com deficiência, isso precisa ser cuidadosamente pensado para que a gente não faça reincidir na relação dessas crianças com a escola a exclusão que a gente já se comprometeu a enfrentar. Mais para frente eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que eu tenho aprendido com essas crianças, né? Enfim, quando eu descrevo e eu procuro nomear o acontecimento da pandemia na vida das famílias com filhos pequenos e nesse extrato social que a gente habita, eu estou falando com vocês de coisas que vocês conhecem muito bem e têm muito mais frescas do que eu. Mas se eu estou fazendo isso, é porque eu queria convidar essa comunidade, né, os pais, os educadores, a pensar o porquê que no meio de tudo isso, numa pandemia, a gente entendeu que as escolas precisavam reinventar o seu modo de ser escola para estar com os seus alunos dentro das nossas casas. Por que diante dessa trombada com o real, a gente não chegou a considerar que a escola não era necessária, que ela não tinha nada para fazer ali nas nossas casas com os nossos filhos? E por que a escola se propõe a ser escola nesse cenário e pensa como e fica inventando modos de fazer isso? Por que as famílias investem nisso, querem isso, demandam isso e pensam esse funcionamento? Por que a gente não achou que isso era irrelevante, por fim, né? Eu parto do princípio que isso é tão valioso que não se justifica na base do acordo financeiro, no sentido de que escola não é padaria, né, pessoal? Não é tipo satisfação garantida ou seu dinheiro de volta. Acho que vivemos numa situação que a gente vai se dando conta que muitos de nós podemos até desviar do vírus, do Covid, do adoecimento, mas ninguém desvia dos efeitos de viver numa pandemia. Isso é incontornável. A situação com a qual a gente se encontra é de perda, e a gente perde todo, mesmo que cada um perca de um jeito. A escola perde, a família perde, o aluno perde. É uma pandemia, o mundo perde, né? E perder, nesse caso, não é escolha. Mas acho que vale lembrar que escolher negociar com a perda, no sentido escolher o que perder no sentido de negociar com a perda, isso é privilégio. E é nesse grupo que a gente está.
Acho até que por isso é bom que a gente entenda que as saídas para uma pandemia, elas são necessariamente humanitárias. E a gente não vai sair verdadeiramente dessa fazendo commodity dessa situação, sabe? A gente tem coisas importantes para considerar nesse processo. E é assim que eu queria começar a pensar com vocês o que pode ser um cuidado em rede e a relação escolas-família nesse instante. Acho que passar da escola analógica, vou chamar assim, para a escola digital, é muito mais do que mudar o lugar em que isso acontece, é muito mais do que um endereço. O acontecimento da escola que a gente matriculou os nossos filhos tem uma estrutura de temporalidade e uma linguagem que não é simplesmente transposta para o meio digital, que funciona com outra temporalidade e em outra linguagem. O que pode acontecer na via digital é diferente. E é um tanto por causa disso que, se a gente deixa as crianças muitas e muitas horas expostas à tela, elas começam a acusar cansaço, desinteresse, ou elas ficam agitadas e desatentas. É um tanto por causa disso que o tempo nessa experiência conta de outro jeito. Os efeitos físicos subjetivos dessa escola que acontece pela via digital são outros, para todo mundo, para as crianças e para os educadores. E isso precisa entrar na conta. Já que a gente está falando disso, eu queria aproveitar a oportunidade aqui para fazer o meu agradecimento público aos professores que sustentam ser escola no corpo, para chegarem na nossa casa e encontrarem as crianças. Esses professores que reinventam práticas e procedimentos que são muito instituídos de longa data na sua formação e que estão topando repensar a escola, enquanto eles têm também nas suas vidas todas essas demandas que a gente falou aqui na condição de pais e mães. Acho que o meu agradecimento público vai para esses professores trocando a roda com o carro andando, para que a gente possa reinventar a aldeia para as nossas crianças. E hoje eu agradeço a todos os professores e eu queria agradecer muito especialmente a uma amiga que estava comigo no meu primeiro ano de casinha e que está aí até hoje, que é a Cleide Aqueca, que é para mim uma professora que me inspirou desde o meu primeiro dia do trabalho. O que pode ser uma escola nesse tempo? A gente vai primeiro precisar pensar que a escola para uma criança de 3, 4 anos não é e nunca foi a mesma escola para uma criança de 6 ou para uma criança de 9 anos. E isso não muda quando a gente assume a escola nesse estado digital, vamos dizer assim. Então, o que eu vou dizer para vocês, o meu modo de responder a toda aquela série de perguntas que eu mesma fiz, precisa ser modalizado por essas diferenças e a gente pode falar mais especificamente delas quando eu abrir aqui para a nossa conversa, né? Mas eu queria começar a pensar isso com vocês, considerando a perspectiva do conteúdo e do conhecimento, que tanto preocupa os pais de crianças em tempo de pandemia, na sua relação, né, na relação das crianças com a aprendizagem. Mas eu queria também pensar com vocês que a gente pudesse considerar que a função, vou dizer assim, civilizatória, né, de aproximação da criança com a cultura, inclui a oferta de um lugar de produção de laços com os outros e com os outros. E nesse sentido, penso que agora seria muito importante, e é muito importante, que a escola possa se oferecer como essa companhia em alteridade para os seus estudantes, marcando alguma forma de diferença com o ambiente familiar que está tão saturado. O conteúdo acadêmico, o conteúdo escolar, a gente pode pensar, ele depende sempre, em algum grau, de uma experiência compartilhada. Ele é, obviamente, o conhecimento, mas é também o modo desse conhecimento ser apresentado, ser transmitido.
é sempre, né, e muito especialmente na infância, uma construção amparada em encontros. E é por isso que a gente pensa tanto na hora de escolher a escola para um filho, né? Com quem que o meu filho vai encontrar naquela escola? Qual é a posição dessa escola diante do conhecimento, do ensino, do mundo, etc, etc. Um montão de etc que é absolutamente decisivo para a gente nessa hora. E aí, isto vira uma questão porque compartilhar a experiência pela via digital é um problemão para crianças pequenas. E nesse sentido, a gente tem perdas que são incontornáveis e que alcançam, por causa disso, a dimensão do conhecimento. Muito embora a gente possa, por conta dessas invenções todas, né, sustentar parte disso, há o que não vai acontecer. Isso que não acontece e também o que acontece, a gente está descobrindo. E diante do que não acontece, a gente está tentando inventar outras soluções para que possa acontecer. Estamos inventando essas saídas, né? Por exemplo, a gente está fazendo essa conversa por essa plataforma aqui, esse lugar que é um tipo de lugar nenhum, sei lá, para se encontrar e pensar junto, né? Nesse instante, eu penso que a gente ganha uma oportunidade importante na nossa relação com a infância, que é para pensar, é uma oportunidade de pensar o tempo da e o tempo na infância. E aí eu começaria com uma pergunta que é assim: o que mesmo que a gente está considerando que do ponto de vista do conteúdo uma criança não pode aprender no ano que vem? Vocês acham, é uma pergunta sincera, que fez muita diferença para os filhos de vocês e para o que se seguiu na vida deles? Se ele sentou com 5 ou com 7 meses? Se ele andou com 10 ou com 15 meses? Eu penso que essa é uma reflexão muito importante. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, mas está disponível no YouTube um filme que é o Tintim passeando com a mãe dele pelas ruas. Se vocês não viram, eu depois encaminho o link, né? Mas o que eu queria dizer é que afirmar que essa relação com o conteúdo não é o mais importante e não faz tanta diferença assim do ponto de vista estrito do conteúdo, não quer dizer que não haja o que faz muita diferença nesse momento para as nossas crianças. Eu tenho escutado no meu trabalho com as crianças e também tenho acolhido o depoimento de alguns professores que eu acompanho, que o que faz diferença para as crianças está relacionado com o que a gente estava conversando sobre as alternâncias entre tempo, espaço, presença, ausência, que desenha a nossa vida. Eu acho que a gente precisa considerar esses efeitos sobre os laços entre as pessoas. Porque a gente estranha a vida com os outros tão perto assim, e a gente gosta também, porque estranhar e se incomodar com o excesso disso não tem nada a ver com não amar essas pessoas ou não desejar a sua companhia. E é aí que eu acho que a escola precisa cumprir uma função importante. Nesse sentido, eu penso que a escola pode se oferecer como uma companhia possível para as crianças. Ela pode se dispor a fazer algo da alternância entre família e não família, algo disso operar. É como eu disse para vocês há pouco, né, referindo à experiência da escola se oferecer como companhia em alteridade. E isso, para mim, é muito importante porque tem a ver com a promoção de saúde que tem que estar incluída no mandato da escola. Eu penso que essa presença se faz, né? A escola pode se fazer presente, pode ser companhia dessa presença a live, né? Dessas lives, das aulas online, da presença dos professores, mas não só. Ofertar um assunto, o convite para pensar em uma determinada coisa, para realizar uma certa atividade, é também um tipo de companhia para as crianças que pode cumprir funções que a gente não enxerga quando foca o entendimento do que uma escola é exclusivamente na aprendizagem de conteúdos formalizados, no planejamento feito antes da pandemia. E aí vamos escutar essas palavras, né?
planejamento antes pandemia. O que pode permanecer disso? Negar uma pandemia e negar que isso nos atravessa não pode ser tarefa de uma escola, de qualquer escola e também de qualquer família. A gente está numa pandemia, a gente está contando perdas. E será importante que, ao contar essas perdas, a gente possa partilhá-las. E é nesse sentido que eu acho que é urgente que a gente possa repactuar. Que se a gente não quiser transmitir para os nossos filhos que a gente pode vencer tudo o tempo todo e que acontecimentos importantes não fazem a gente mudar de rota. Toda criança, de qualquer idade, pode e deve se relacionar com isso. Afinal, nenhum de nós vive numa obra de ficção e nem numa história de heróis e de superpoderes, e as crianças também não vivem assim. E nós não precisamos ser isso para os nossos filhos, para que eles se entendam cuidados, né? Enfim, considerando que é possível considerar na relação com os conteúdos formais e com essa repactuação que a gente vai fazendo, eu acho que nós, adultos, na escola e nas famílias, a gente tem um compromisso muito importante com a infância. Cada um do seu lugar. Nós precisamos manter aberta a relação da criança com o mundo, com a cultura, com os outros. Sobre isso, eu queria falar um pouco sobre o que eu aprendi com as crianças com deficiência, que elas já me ensinam faz tempo e que agora isso assume um outro significado para mim, né? As crianças com deficiência apoiam parte importante da sua relação com o mundo no que a gente chama de tecnologias assistivas, que são as cadeiras de rodas ou os óculos que muitos de nós usamos, né? Para construir e para manter a sua relação com o mundo, elas contam também com tecnologias que são digitais e que são suplementares e que funcionam como facilitadores de comunicação. São as pranchas de comunicação alternativa para os que têm dificuldade de fala e que também podem ser, isso é importante, instrumentos que são facilitadores da regulação dos encontros dessas crianças com outras pessoas. Hoje mesmo, uma moça autista que chama Carol Souza falou, ela tem 27 anos, e ela falou da importância dessas pranchas na comunicação dela com os outros no Instagram dela. Então, a despeito das recomendações que orientam o uso de tela para crianças genéricas, esses instrumentos que são telas e são digitais enlaçam a criança com o mundo. Com esse mundo no qual a gente estava falando, né? A gente precisa assumir o compromisso de manter aberto para as crianças e para a sua participação. E hoje, na pandemia, eu acho que a gente pode compreender mais profundamente isso que essas crianças já nos ensinam faz muito tempo. Acho que é um convite para a gente se mover conduzido por elas. Essas crianças, elas usam as telas para construir a sua relação com o mundo e nos explicam que essa relação pode se construir de maneiras mais ou menos efetivas. E é aqui que a gente tem que prestar atenção, porque a tela pode funcionar como uma espécie de veículo de conteúdo pré-estabelecido e sem conexão com os interesses da criança, ficando, então, desinvestida de afeto e de sentido, mas também as telas podem servir como um apoio suplementar para a subjetivação, para a compreensão de si e do outro, para o entendimento do mundo. Com a experiência e com a insistência dessas crianças, a gente aprende que os objetos digitais, eles podem incidir na vida afetiva das crianças. E eles podem mesmo ajudar as crianças a falar de si e não apenas a dizer palavras. É inclusive apoiada neles que muitas crianças autistas têm conseguido falar coisas importantes, inclusive o que elas pensam sobre o que a gente oferece para elas e que nem sempre é muito fácil de ouvir, né? Mas eu acho que aqui o que nos interessa pensar é uma boa pergunta, né? O que faz essa diferença entre ser um instrumento de alienação ou ser um instrumento de apoio, de subjetivação, de relação com o mundo, né? Qual que é a condição fundamental dessa diferença, né? Para que as telas sejam tecedoras de rede, alargadoras de mundo e não sejam alienadoras, né? A condição é simples.
esses objetos, eles precisam estar a serviço da criança e não a criança a serviço do aplicativo, né? Não é o aplicativo ou a tela que vai decidir sozinho, de forma genérica, o que a criança precisa fazer. Veja, eu não estou dizendo com isso, larguem seus filhos com os seus aparelhos, deixem eles no celular, enfim. O que eu estou dizendo é que a gente vai precisar entender com eles, com cada um deles, como cada um desenha a sua relação com esses objetos e como a gente pode cooperar para que esses objetos armem um lugar de encontro e não um lugar de exclusão. E para isso é preciso a gente acompanhar o movimento de cada uma das crianças. E aí é uma coisa que para mim, talvez por isso são todos esses anos trabalhando neste campo, né, no campo da infância. As crianças sempre nos ensinam que para haver encontro, elas precisam de espaço. Mas vamos lembrar que espaço, ele só existe quando ele é colocado na relação com quem está nele. O que quer dizer que espaço é algo sempre construído. E que isso que a gente está vivendo agora, a gente pode tentar transformar em espaço. Guiados pelas crianças, a gente vai podendo entender que para que a escola seja espaço de aprendizagem no tempo do ensino à distância, é necessário que a ação à distância seja mais ampla do que a estrita atividade do ensino. Porque as crianças sempre nos deixam saber que as aprendizagens são condicionadas pelas experiências e pelas possibilidades de afeto de todo mundo que está envolvido nesse processo. Nesse sentido, eu prometo que eu já estou terminando, tá, pessoal? Rever acho que é rever os conteúdos e pensar com as crianças o que nos atravessa, compartilhar ideia, sentimento, experiência, é absolutamente fundamental. Por exemplo, para uma criança pequena, conhecer o que acontece em outras realidades sociais e culturais no tempo da pandemia, com crianças do tamanho delas, ajuda a criança a entender e a se ver no mundo com os outros, enlaçada, né? Isso tem um lugar muito importante nesse instante complicado das nossas vidas e das delas também. Então, acho que deve ter lugar para a gente, na relação com as crianças, ouvir e contar história, filme, música, porque a relação com a cultura, ela propõe experiências de pensamento e nos coloca sempre na relação com a alteridade. E isso, essa relação com o mundo em alteridade, a gente tem o compromisso, o dever de transmitir para as crianças. Porque as crianças são essas pessoas construtoras de mundo e de futuro. E eu acho que essa é uma oportunidade tanto para isso. Por isso, acho que é importante que a gente possa falar com as crianças sobre o medo que elas sentem, sobre as suas fantasias com o lá fora, fazer acolhimento e dar lugar para as experiências de sofrimento. E lembrar sempre que sofrimento não é doença, que está triste, agitado, alterado agora, estar sob o efeito do que a gente está vivendo e em relação com a realidade. Então, é bom que a gente possa cuidar disso junto, porque sofrer junto enlaça a gente, não separa. Outro dia eu ouvi uma criança dizer para a mãe uma frase que eu achei tão bonita, mamãe, pode chorar junto comigo, tipo, não esconde o seu choro, né? Sofrimento demanda cuidado e quando a gente cuida e se preocupa com alguém que está sofrendo, a gente está junto dessas pessoas. Acho que eu quero dizer também que falar sobre isso é ainda o melhor tratamento que eu conheço. E é por isso que acho que quando as crianças estão sofrendo, a gente precisa escutar. E lembrar que tem muitos jeitos de uma criança falar, com e sem palavra. E que a gente vai tentar escutá-las sem a gente se entender diretamente convocado a resolver problemas que não têm solução, tipo, quero ir para a escola. Porque a gente acaba vivendo isso porque em algum lugar a gente acabou entendendo que ser bom pai é aquele que tem um filho que é só potente e feliz. E isso não é verdade. Essa ideia do só quero que seja feliz, eu perguntaria se a gente acha mesmo que só ser feliz pode ser só, se essa é uma tarefa fácil, né? Então, vamos escutar, vamos fazer companhia,
Porque alargar a conversa sobre o que a gente está vivendo é dar um muito bom tratamento para o que pode ser sofrimento. É por tudo isso, por razões que eu acho que são nobres, como essas que eu consegui elencar aqui, que eu acho que a gente precisa repactuar, acho que as crianças nos convidam para isso. Acho que o tempo precisa ser administrado de outra maneira para que a gente tenha a condição de se cuidar, para que a gente possa cuidar uns dos outros dentro de casa. Acho que o tempo precisa ser administrado de uma maneira tal que o tempo do que é fora de casa possa ter lugar, no sentido de entrar pela essa janela aqui, né, pela tela. Acho que vale essa aposta e esse esforço. E eu diria que essa aposta tem um teor, assim, que é um compromisso ético para a gente assumir com a infância. Por último, porque eu imagino que a gente vai falar disso na conversa, eu diria para vocês que realmente a gente não sabe nem quando e nem como nos espera, o que é que nos espera quando a gente puder abrir a porta das nossas casas. A única coisa que a gente sabe afirmar é que o modo como a gente vive o nosso hoje, a nossa experiência de quarentena, tem relação direta com o que será amanhã e com o jeito que a gente vai sair dessa. A super ansiada volta às aulas na escola, com o endereço físico, digamos assim, certamente não será do jeito que a gente pensa e conhece a volta às aulas. E acho que a gente vai precisar pensar nisso como a volta de um mergulho, assim, das profundezas de um mar. A gente vai precisar fazer uma descompressão. Isso não vai poder acontecer assim num boom, né? num estouro, num gesto só. E para isso ser feito como descompressão, fica aqui o convite para que a gente possa compartilhar as nossas expectativas entre as famílias e as escolas, para que a gente possa lidar com os limites e, por causa disso, criar as nossas possibilidades. Conversar. É nesse sentido que eu falo em repactuação. O corte, né, aquela trombada com o real que a gente levou, ele precisa ser administrado e gerido de alguma forma para que a gente possa seguir vivendo. E, como todo corte, seguido do desejo de continuar com a vida, acho que ele traz a possibilidade de que a gente se pergunte como. Como que a gente quer seguir com a vida com os nossos filhos? O que a gente vai seguir conosco? Trazer junto, né? O que seria interessante a gente deixar cair da mão e deixar para trás? Eu vou parar por aqui, porque estou super ansiosa já para escutar vocês e seguirmos pensando junto. Bom, Ilana, primeiro eu quero te agradecer pela forma delicada e sutil que você entrou hoje nas nossas casas agora à noite, né? E as perguntas, elas estão começando aqui a surgir. A primeira pergunta que a gente tem é a respeito do vínculo a ser construído professor-aluno online. Se isso é possível e como poderia ser construído. Se existe uma forma, né, desse vínculo pelo ensino online ser construído professor-aluno. Eu estou procurando quem está falando comigo, gente. Desculpa, eu sou uma pessoa de vida muito analógica. Esse assunto aqui para mim é difícil. Acho que eu já começo a responder parte da pergunta. Quem estava falando sou eu, a Janaína, que estou fazendo a mediação. Combinado, tá ótimo. Bom, se é possível, eu acho que sim, né? É absolutamente possível que os professores possam, mais do que construir, também manter o vínculo com os seus alunos. Agora, como todo vínculo, a gente não faz fazendo receita, protocolo, né? A gente faz se aproximando do jeito de cada um. E isso leva um tempo para entender, porque tudo que a gente sabe de alguém,
a gente sabe na vida analógica, com uma temporalidade, com uma linguagem, com um gesto, com o que é perto e longe, com o que aquela criança suporta de contato, enfim. Então, a gente vai ter que reaprender a se aproximar das crianças assim, e as crianças também vão ter que dar a dica para a gente do que elas precisam. E com isso a gente vai chegando perto. É por isso que a coisa não acontece de uma hora para outra, né? É por isso que algumas crianças chegam muito animadas na tela e se decepcionam e saem, e aí a gente vai fazendo elas voltarem um pouquinho. A minha fala vai na direção de que a gente mantenha esse esforço, muito menos, né? Sobretudo quando a gente fala de educação infantil, mas eu digo isso efetivamente para todas as séries, porque se a gente pensar na velocidade com que o conhecimento é produzido no mundo, nenhuma escola nunca vai poder dar conta de 100% do que é produzido no mundo, senão cada ano a gente vai ter que ter um ano a mais de colegial, né? Enfim, é por isso que a gente não para nunca de estudar, né? Mas, enfim, eu acho mesmo que, do ponto de vista estrito do conhecimento, isso pode ficar para o ano que vem sem nenhum prejuízo efetivo, né? O que não dá para ficar para o ano que vem é essa companhia em alteridade. E acho que é por isso que vale o esforço de manter a janela com o fora de casa, a janela para fora de casa aberta. São 100 dias de quarentena. Está todo mundo exausto. As crianças também. Então elas vão ficar mais cansadas, mais irritadas mas, bom, vamos achar o jeito de cada vez, porque a solução dos primeiros 30 dias talvez não possa ser importada. Mas acho que aqui eu posso dizer isso com alguma tranquilidade, assim. Vale a particularidade da escuta do movimento de cada grupo e de cada criança, para que esses vínculos possam serem efetivos, né? Assim, levarem a gente para o mundo, né? Obrigada, Ilana. Essa pergunta foi feita pela professora Carolina, tá? A segunda pergunta que nós temos aqui é uma pergunta da Bia Calumbi. Ela traz uma situação bem delicada, de que ela tem 3 filhos, um de 9 e um de 8 anos, e o mais velho, um de 12, um de 9 e um de 8. E o mais velho, ele tem uma doença rara, uma situação rara, que impede que ele retorne para a escola enquanto não houver a vacina, e com isso os outros 2 filhos também não poderiam frequentar. E ela pede uma orientação, uma dica de como ela poderia conduzir o tema com as crianças, abordar com eles essa questão deles não poderem retornar à escola em função de um dos irmãos. Olha, como chama a pessoa que falou comigo? Bia? Bia. Bia, obrigada pela oportunidade de poder falar para você e falar para todo mundo o que é para mim a maior verdade do encontro com, vou dizer assim, com a maternidade, com as crianças e com a experiência no mundo em alteridade, né? Acho que se tem algo que eu até escrevi uma coluna sobre isso logo na primeira semana de quarentena. Se tem algo que a experiência da pandemia coloca para todos, é que a saúde é coletiva. Que ninguém cuida de si sem cuidar do outro. E isso é um ensinamento tão profundo do qual a gente não tem vou dizer assim, a gente não tem o direito, a gente tem o dever de fazer chegar às nossas crianças. Então, para a maior parte das crianças, isso tem a ver com o porquê não ir na casa da vovó, o porquê não ir à escola, para proteger outros que não são ela. Porque, inclusive, tem uma pesquisa super recente de que as crianças são menos vulneráveis do que a gente imaginava. Elas são menos vulneráveis que os adultos ao contágio, né? Mas elas não podem ser veículos, né? Elas não podem fragilizar os outros do lado, como é um irmão, e os outros, como é uma comunidade.
Se a gente ainda não entendeu, não tem como desenhar melhor. Que se a gente não fizer cuidado comunitário, a gente vai continuar trancado dentro de casa. E eu acho que a possibilidade de tratar isso entre irmãos como experiência de cuidado é uma oportunidade de construção do que a gente chama de ética de cuidado, não como teoria, mas como experiência. E aí acho que, assim, enquanto não houver vacina e esse seu filho mais velho não puder ir para a escola, os irmãos vão precisar cuidar deles assim, e os grupos dentro de sala de aula vão precisar cuidar dos seus alunos, porque eles certamente não serão os únicos que fragilizarão as suas famílias e, portanto, precisarão ficar em casa, né? Os grupos vão precisar acolher alunos que vão ficar à distância, e a gente vai precisar falar bastante com eles. E eu diria assim, e honrar esse ato que é comum, mas é com todos. E, portanto, todos nós, que quando pudermos sair de casa, cada um ao seu tempo, temos o compromisso de ser rede para essas pessoas que estão ainda em casa. Isso é ética do cuidado. Isso é o dever de transmissão de uma família, de uma escola. Acho que eu vou parar aqui, espero ter conseguido te ajudar, senão você volta aqui com a pergunta e eu sigo. Obrigada, Ilana. A próxima pergunta é a seguinte, quem está perguntando é a Malu, tá? Malu Leão, e ela traz uma pergunta de como efetivamente nós podemos oferecer esse espaço para crianças e professores, especialmente pensando nas crianças de educação infantil, que dependem bastante das famílias para ingressar nos eletrônicos, para acessar salas online. Como oferecer esse espaço realmente para as crianças? Essa é a pergunta da Malu. Malu, acho que esse é o nosso desafio, né? Assim, eu vou dar uma resposta genérica, considerando aqui que isso é sempre muito difícil, porque não são só as crianças que estão em casa com atividades para realizar, mas os seus pais estão trabalhando e, muito infelizmente, grande parte dos nossos vínculos de trabalho não entenderam o que é ter uma criança em casa, enfim, e como a gente precisa de verdade de mais tempo para poder equilibrar as coisas, né? Essa supressão das alternâncias, ela se expressa por isso também, né? No sentido de que nada acaba, tudo está on o tempo inteiro, né? Tá tudo ligado. A gente trabalha o tempo inteiro, cozinha o tempo inteiro, limpa o tempo inteiro, conversa com o filho o tempo inteiro e nada acaba. É por isso que a gente fica exausto, porque a tal da regulação das intensidades de investimento em relações específicas não nos alcança. Então, o que eu entendo é que quando os pais podem ter tempo sem angústia, no sentido de deixa eu fazer isso aqui rapidinho porque o meu chefe está lá me puxando o pé, né? Assim, essa experiência de uma divisão muito violenta que a gente vai vivendo, quando a gente pode dedicar um tempo para isso fica mais tranquilo. Então, o que eu tenho observado, e aí vou dizer pela minha experiência de consultório com as famílias que eu acompanho, é que mesmo que seja pouco tempo, se você puder ficar meia hora, 20 minutos sustentando aquilo e depois não estar, né? Então, quando você está, meia hora, 20 minutos, enfim, e depois quando você não está, isso ajuda tanto a escola a entrar, quanto a criança ficar, quanto a você não estar depois, né? Só que com essa compressão de tempos e espaços, isso fica mesmo muito difícil. Então, é claro que tem dia que isso sai melhor e tem dia que isso sai pior. Claro que tem criança que eu vejo por aqui, né, nessa diversidade de
de realidades que eu vou acompanhando, tem crianças que vão super bem na aula online e ficam super felizes. Algumas dessas crianças que estavam super felizes na aula online já se encheram disso e já querem correr com os amigos, não estão mais gostando daquilo lá. Então, talvez para essas crianças nesse momento funcione melhor fazer atividades que a escola tenha mandado e que elas possam realizar em casa. Algumas escolas mandam pelo correio analógico, outras mandam pelo correio digital, enfim, são jeitos da escola chegar. Outro dia eu acompanhei uma família que eu achei uma graça a história, eu jamais teria tido essa ideia, mas um grupo de pais ficou super angustiado porque a escola ia entrar em férias, e aí pensou se deu conta do quanto ia fazer falta para eles aquela 1 hora que as crianças ficavam na escola pelo o Zoom que eles usam lá naquela escola. E aí eles se propuseram a cada durante um dia das férias, entrar com o seu filho e ser o orientador da atividade ali com todas as outras crianças. E pelo que eu tenho acompanhado, tem sido super bacana o que tem acontecido, porque então tem um pai que toca violão, que canta com as crianças, tem um pai... E os pais que não podem, não fazem, mas os seus filhos estão lá cuidados, né, por outros adultos. Né? Acho que esse é um jeito da gente ir lidando também com os cansaços, com os excessos e com as invenções que vão se colocando necessárias. Quando um recurso se esgota, vamos inventar outro. E uma vez eu ouvi de um ribeirinho no Xingu um ensinamento que eu não ouvi em nenhum lugar melhor. Muitas cabeças pensam melhor do que uma. E vamos pensar junto, como cuida dessa criança, como cuida desse grupo, como cuida desse tempo da vida. Obrigada, Ilana. Acho que esclareceu bem. A próxima pergunta, ela diz respeito a uma questão que você abordou um pouquinho, acho que o Renato está pedindo para você, acho que aprofundar um pouquinho mais. Então, como pensar na educação como um ciclo e não como um único ano? Se é isso que você estava dizendo no momento em que você falou sobre o tempo, e que seja um ciclo maior, né, do que apenas um ano. Acho que a ideia de ciclo ajuda muito a considerar isso, assim, né? E de fato, acho que sabe aquela experiência que a gente tem quando a criança, você tem um bebê que dormia e de repente ele fez 9 meses e ele não dorme mais e você passa 5 meses sem dormir achando que você vai passar o resto da vida sem dormir, né? Porque a gente quando perde noites de sono seguidas, a gente acha que isso não vai acabar nunca, né? E acaba, né? Eu brinco assim, nenhuma criança com 15 anos acorda os pais para pedir ajuda, né? Assim, porque não são mais crianças aos 15 anos e se eles precisarem pedir ajuda, talvez eles falem com os amigos e você vai poder ter sua noite de sono, enfim. Essas coisas não duram para sempre. É muito antes dos 15 anos as crianças aprendem a dormir e a gente se alivia daquela experiência que acha que vai durar para sempre. Eu sempre gosto de pensar que quando a gente está vivendo uma situação difícil, a gente precisa se dar conta que aquela situação não é a última cena da nossa vida. É um pouco assim, não é foto. A vida não é foto, é filme, sabe? Outras cenas virão depois. Outras coisas vão se encadear e vão ressignificar essa experiência. E vão colocar outras experiências que vão inclusive mudar o valor disso que a gente está vivendo agora. Esses meses agora, esses 100 dias dentro de casa, são muito violentos para a maior parte de nós. Talvez daqui a 1000 dias eles tenham outro valor, né? Talvez eles tenham se encadeado de outra forma. E nesse sentido, a relação com o tempo na infância precisa ser repensada. A gente precisa, de fato, aprender com as crianças como as coisas mudam de valor, né? Como as coisas no sentido, o tempo ajuda a gente, o tempo precisa cumprir o seu trabalho, acho que é isso, sabe? A gente precisa se deixar encadear nas outras coisas. E nesse sentido, a ideia de ciclo é muito importante, de ciclos de aprendizagem, né? A gente
não vai aprender tudo agora. Na verdade, eu gosto também de pensar uma coisa que não é tão clara na educação infantil, mas a partir dos anos do ensino fundamental fica translúcida, né? É assim, quando os nossos filhos estão na escola analógica, eles não tiram 10 em tudo. Eles não fazem tudo perfeitamente. Eles não dão conta de todas as lições. Eles não ficam o tempo inteiro prestando atenção na aula. Na vida digital, idem, não vai ser assim. A diferença é que a gente está vendo e a gente está se sentindo responsabilizado por fazer isso acontecer. E aí, precisa um pouco lembrar como é a gente como aluno, como é a gente quando está trabalhando. Né? Como se você fica assim e presta atenção e faz tudo o que está acontecendo na tela, a coisa que eu mais escuto, tem um monte de piada na internet. É como se eu estivesse aqui falando com vocês assim, tipo, estou fazendo outra coisa, estou ouvindo essa reunião aqui. Criança é pessoa, vive igual a gente, né? Dá aquela disfarçada. Quando está sentado na roda, mexe no amigo do lado. Quando está sentado na frente do computador, levanta, vai fazer outra coisa. Estamos diante de algo que é absolutamente trivial. A questão é que a gente olha demais quando está todo mundo dentro de casa. Porque a gente quer demais que dê certo, porque a gente não quer perdas. A gente não quer que os nossos filhos sofram. A gente não quer mesmo. Todos nós vamos ter que nascer de novo para querer que eles sofram. O fato é que mesmo que a gente não queira, eles sofrem. Eles sofrem os efeitos de muitas coisas que a gente se submete na vida, ou submete. E o que a gente pode fazer com isso é cuidar. E, eventualmente, piscar, sabe? Assim, não ficar o tempo inteiro olhando para o que está acontecendo ali, o tempo inteiro calculando o que está acontecendo ali, pode ser um bom tratamento para esse cuidado, porque também isso não retorna para eles como se fosse uma demanda nossa. E deixa eles com o tal do espaço que eu falei para vocês, para colocarem o desejo deles naquela relação. Porque de verdade, assim, em relação à aprendizagem propriamente, mesmo para quem está nos anos de alfabetização, tudo bem, sim, tudo bem. Pode ser o ano que vem, que você, assim, quantos de nós não trancamos um ano na faculdade e fomos fazer outra coisa, assim? Fez diferença se você se formou com 23 ou com 25 anos, assim? Vamos lembrar dessas contas para que a gente possa se acalmar, se tranquilizar e poder achar uma forma de se divertir, de curtir essa experiência com os filhos, porque ela está muito longe do nosso ideal, mas é o que temos para hoje. E é com isso que a gente precisa lidar, numa tentativa de não transformar a vida num emaranhado de obrigações para que a gente realize ideais que nos escravizam muito mais do que fazem a vida ser o que a gente quer que ela seja. Eu falo muito, né? Vocês me desculpem, cada resposta de 10 minutos eu vou me controlar, prometo. Não, mas foi ótimo. A próxima pergunta é da Rita. E ela trouxe uma pergunta bem poética aqui. Eu vou até ler para você dar a sua interpretação, tá? Em tempos de utopia eclipsadas, o laço é fundamental. O laço nos une, mas como nos enlaçar buscando uma ação construtiva do ser humano nesse cenário atual? Olha, Rita, essa eu acho que é a nossa pergunta na linha do nosso desafio, né? Porque sim, é preciso que a gente possa construir formas de laço. E acho que a experiência com as crianças, quando nos faz redimensionar a relação com o tempo, dá pistas importantes para isso, né? Acho que cuidar das crianças na direção de manter aberta a relação delas com a cultura, com o mundo, com o que acontece fora das casas da gente, com outras realidades, tudo isso ajuda que a gente vá criando mundos que funcionem na perspectiva da alteridade, né? Porque vamos lá,
que a gente vive, a gente pode até gostar, adorar, amar o jeito da nossa vida singular, particular, da vida que acontece na nossa casa, diante das nossas escolhas acontece, e sentir muito que ela esteja abalada, podendo acontecer pouco. Mas o fato é que, como sociedade, a gente vive numa sociedade capacitista, machista, racista, e, é preciso que a gente... A coisa é tão absurda que a gente criou processos que chama de inclusão para poder viver em alteridade. Porque senão a gente vive entre pessoas muito parecidas o tempo todo. É contra isso que a gente se enlaça. Porque laço é com quem... É essa a lição fundamental, digamos assim, a oportunidade que a pandemia nos oferece, né, como experiência. Se não cuidar de todo mundo quer dizer todo mundo. Todas as pessoas, as iguais, as diferentes, as de perto, as de longe, as daqui, de outro bairro, de outra cidade, enfim. Se não cuidar de todo mundo, não cuida de si. E se não cuidar de si, põe todo mundo em risco. Todas as crianças estão tendo a oportunidade de lidar com isso. E a gente também. Tem uma... assim... A gente está aprendendo isso pagando caro, exatamente porque a gente chegou aqui vivendo muito mal como comunidade. A gente vive muito pouco a experiência de comunidade, de cuidado com o outro. Agora é a hora de fazer isso valer. Eu não vejo outra forma da gente sair daqui. É por isso que eu falo em repactuação. Acho que tem a ver com isso, com cuidado, com ética do cuidado, com transmitir para os nossos filhos a partir da... Porque a educação, né, ela tem esses dois eixos, assim, ela tem isso que a gente faz quando a gente ensina, então a gente... Meu filho, quando você receber uma coisa de alguém, você fala obrigada. Quando você for pedir, você peça por favor. Quando você estiver diante de um velhinho no ônibus, você levanta para ele sentar. Essas coisas que a gente ensina, a gente fala. E tem as coisas que a gente transmite, que é, se a gente falou por favor para pedir uma coisa, se a gente perdeu a paciência com uma pessoa que é mais lenta, se a gente foi mal educado no trânsito, tudo isso vai junto. A criança está ali vendo. Ela está submetida a essa transmissão e, nesse caso, vale a máxima popular, né? É muito mais forte o faço o que eu faço do que o faço o que eu digo. Então, agora que a gente pratique e deixe entrar nas nossas casas a ética do cuidado e que a gente possa ter uma experiência de partilhar perdas e não acusar o outro das nossas perdas, sabe? Porque tá todo mundo perdendo, não, assim, quem está ganhando eu desconheço nessa, né? Porque quem acha que está ganhando está perdendo pra caramba, né? Vamos lá, porque a história cobra. Enfim, acho que é o que eu consigo dizer sobre isso agora. Ótimo, Ilana, foi muito bom. Tem uma outra pergunta a respeito das competências necessárias daqui para frente, né? Como as famílias podem auxiliar na construção, no desenvolvimento delas, e não deixar isso terceirizado somente para a escola. Essa é uma pergunta da Cristiane Nascimento. Eu não sei se eu entendi muito bem, Cristiane, se você puder me ajudar aqui, são as competências para lidar com esse momento ou com a vida online? As competências para a vida nesse momento e daqui para frente, as competências para a vida mesmo, não, ela não traz como algo tecnológico. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês que tem a ver com o que eu acredito, né? Acho que o que eu chamaria de competência, que a gente está um tanto atrasado e que vai ser muito importante contar agora e depois, é a solidariedade, sabe? Que a gente possa
entender de fato, porque, inclusive na experiência com a infância, a gente pode ser muito caridoso, né? No sentido vou fazer uma diferença, assim, caridoso no sentido de dar o que, eu tenho 3 cobertores aqui, eu vou dar 2, sobrou um dinheiro aqui, eu vou doar ali, que são atos que fazem parte, sobretudo, desse momento da nossa vida em que tem tanta gente precisando de tanta coisa que nos sobra. Não estou falando contra isso, mas acho que como habilidade, a solidariedade se faz mais preponderante como medida de possibilidade de viver com os outros. Porque a solidariedade tem a ver com a experiência de reconhecimento de vidas que funcionam de maneiras diferentes da nossa. E que implicam, têm efeito sobre a nossa. Sei lá, se você está numa sala de aula com uma criança, um colega sentado numa cadeira de rodas, você não pode sair correndo e deixar ele para trás. Alguém tem que levar ele junto. Isso significa que o grupo todo vai mais devagar. Porque ele faz parte do grupo. Todo mundo perde para todo mundo ganhar. O Lacan tem uma frase que eu adoro, que ele está falando uma coisa muito específica na teoria, e ele fala assim, quem perde ganha. E acho que essa é uma máxima reguladora da vida da gente, assim. O que a gente está podendo perder? O que a gente está topando perder para poder viver com os outros? Porque viver com os outros é o traço mais fundamental para que esse mundo continue, para que a gente continue respirando. Quer dizer, a gente pode pensar isso nas micro-relações, mas a gente pode pensar isso como emergência climática, por exemplo. O que a gente topa perder para que continue havendo floresta amazônica, por exemplo? Né? São perguntas muito grandes e que é claro que a gente não deve viver isso com as crianças como culpabilização de desejos e gostos, enfim, mas que são coisas que a gente tem que praticar na vida para que possa alcançar as crianças e falar com elas, porque ninguém gosta de perder, então a gente não tem que... Sabe essa conversa, eu vou aproveitar para dizer isso, essa conversa que a gente costuma ter com o filho, quando a gente está exausto da demanda deles, você está aqui sem comer essa comida maravilhosa que eu fiz, e olha as criancinhas que moram na rua e que não tem isso, e que sofrem e tal, pensa nos outros. Isso, provavelmente a gente ouviu isso dos nossos pais, repete para os nossos filhos, e algum efeito isso tem. Mas nessa hora, vale muito poder dizer, nossa, que droga que não tem uma comida que você gosta aqui, né? Mas não tem. A comida que tem é essa. Você quer comer? Assim, fico chateada de não ter podido fazer a comida do seu agrado. Desculpa, não moramos num restaurante, sei lá. Mas o que temos para hoje é isso. Eu não estou feliz e eu não acho que você tem que ficar feliz de não comer o que você quer. Mas a gente pode enfrentar isso aqui juntos. Vambora! Me parece um outro jeito de lidar com o que se perde, porque a gente se sente menos, digamos, acusado pela frustração do filho. E a gente pode, assim, se ele não gostou da comida, isso não quer dizer que eu tinha que ter feito uma comida diferente. Quer dizer que várias vezes a gente não gosta de comida. É bom. Eu não pude fazer uma comida diferente e vamos enfrentar isso juntos, né? Então, não sei, Cristiane, você me conta se eu dei conta da tua pergunta ou se era outra coisa. Tá ótimo, eu vou olhando aqui no chat, se ela trouxe alguma outra questão. A pergunta que a gente tem agora, Ilana, é do Paulo, e ele pergunta como não transmitir para os filhos a nossa ansiedade em relação ao aprendizado de conteúdos, vamos dizer, acadêmicos, né? Aprendizados mais escolarizados. Como não transmitir isso para os filhos, as nossas aflições? Olha, eu vou responder isso em 2 tempos, assim.
não transmitir a nossa ansiedade, ponto, para os filhos, é impossível. Então, é bom que a gente possa fazer isso, se acompanhar de outras palavras, do tipo, tô super preocupado mesmo, mas pode deixar que eu me viro com isso aqui. Tô triste por causa de tal coisa, tô preocupado com tal outra. Hoje meu dia no trabalho foi chato. Puxa, nós não conseguimos dar conta disso aqui juntos em casa. Então, porque ainda que a gente disfarce muito, as crianças percebem, elas sabem a nossa verdade, né? E se a gente não põe palavra, elas vão deixar isso aparecer sem palavra também e vão reagir, ficando mais amuadas ou mais agitadas e mudando o jeitão delas. Então, pôr palavra ajuda bastante para que a gente possa falar sobre a ansiedade. Sobre a ansiedade em relação ao conteúdo, o que eu acho é que a gente primeiro precisa tentar tratar ela com a gente e considerar essa ideia do tempo e considerar essa ideia de que isso pode chegar em outro momento para as crianças, que eu tenho certeza que as escolas estarão comprometidas em pensar modos de dar conta disso na hora que as portas abrirem, né? E que bom, se alguém perder conteúdo, todo mundo vai perder. É uma preocupação que eu acho que está no lugar, é quase como se fosse uma falsa questão nossa. O que a gente não queria mesmo é que os nossos filhos estivessem sofrendo isso aí. E aí a gente quer que eles não percam, mas o conteúdo é o de menos, é o que a gente vai correr atrás. Então, nesse sentido, acho que vale a gente se tratar, digamos assim, primeiro, e se isso ficar escapando, porque cada um tem uma história e todas as histórias têm legitimidade, poder dizer para os filhos, nossa, eu fico tão preocupado que você deixe de aprender alguma coisa, você se preocupa? Né? Será que eu preciso me preocupar com isso? Pôr essa conversa para acontecer com eles, né? Você está com pressa de aprender, né? Porque a gente não vai conseguir ser professor dos nossos filhos, né? A gente não vai conseguir. Essa não é a ideia, né? De cada família virar educador no sentido do professor e da escola. Isso é impossível. Eu acho que não, o que a gente tem que conseguir fazer é manter a janela aberta. Manter aberta a possibilidade da escola chegar. Agora, quem vai ensinar, a gente pode armar condições, então, arrumar um lugar legal. Sei lá, a maior parte das famílias sequer tinha um dispositivo de tela para cada um da família. Muitas famílias tiveram que correr atrás disso, porque trabalham ao mesmo tempo que o filho usa sei lá o quê. Então, isso é manter aberto, né? Assim, a condição. Ou vou dividir meu computador com você, se eu uso agora, eu vou usar depois, né? Fazer um espaço, fazer um lugar, ver o que a criança precisa. Agora, o ensino não é tarefa de pai e mãe. A gente não sabe fazer. Eu costumo dizer que a gente fica envolvido de tal maneira com os nossos filhos que a gente não tem a distância suficiente para conseguir virar professor deles, né? Porque o erro de um aluno tem um lugar para o professor, né? E o erro de um filho tem um lugar outro para um pai. E a gente lida com isso de formas diferentes, porque a gente é humano. Mesmo pais que são professores, nem sempre são os melhores professores para os seus filhos, né? E não sabem ensinar para os filhos tal qual podem ensinar para os alunos. Maravilha! A gente precisa de outros. A gente não vai desviar de que a gente não vive sozinho e não exerce todos os papéis na vida de alguém. A gente não é um colo só. Os nossos filhos não vivem de um colo só. Eu estou aqui aguardando, mas não temos mais perguntas no momento. E também já estamos nos aproximando mesmo, né? De uma finalização. Se alguém tiver mais alguma pergunta que queira trazer. Ó, chegou uma última. Qual a sua opinião do papel da arte nesse processo?
né? A escola deveria investir em novos métodos de ensino e aprendizagem multidisciplinar? Na verdade, então, são duas perguntas. Tem uma pergunta a respeito do papel da arte nesse processo, né? E se a escola deveria investir em novas metodologias de ensino e aprendizado multidisciplinar? Olha, eu acho que a arte tem um papel fundamental nesse momento do mundo. Acho mesmo. Acho que a arte é um espaço de pensamento, de reflexão, é um espaço de construção de laço. Acho que é um modo, né, de pensar esse instante da vida, pensar no sentido de elaborar todos os instantes de todas as vidas de todos os artistas que estão em conexão. E agora isso assume um valor ímpar, porque manter aberta a relação com a arte é manter aberta a relação com a cultura, é manter essa tal dessa janela aberta, né? Como é, é manter a cultura entrando na nossa casa, a cultura não no sentido de tornarmos-nos cultos, no sentido de não ignorantes, né? Não, é de que a gente possa manter laço com os outros, né? Com outras histórias, com outras experiências estéticas. Isso faz a alteridade funcionar de uma forma muito que nos impacta muito, né? Pensa, a gente chora quando ouve alguma música. Por quê? Porque isso entra por um lugar. Para as crianças é assim também, né? Então, acho e para continuar com a questão, eu diria que a interdisciplina, né, e a multidisciplina, elas têm que estar presentes em todos os dispositivos educacionais do ano 0 ao ano 1000 das nossas vidas, né? Porque nenhum saber se faz sem, diria assim, todos os saberes crescem quando são permeados por outros, né? E que a gente possa pensar temas transversais, temas que atravessam várias experiências junto com as crianças, é conseguir transmitir para elas um jeito de chegar e de abordar a experiência da vida, que é um material riquíssimo para o resto da vida delas, para a relação com o conhecimento, enfim. Então, Ilana, nós temos aqui, temos o professor Ciro querendo, acho que, dar uma palavra também, e eu vou pedir para que ele abra aqui, acho que o microfone dele. Eu acho que, primeiro, foi encantadora as suas palavras, foram encantadoras as suas palavras, mas não no sentido do encanto pela beleza das palavras, mas pela profundidade, pelo toque delas em nosso coração e nossa vida nessa noite. Gostei demais, acho que foi especial. E o que eu queria comentar no final é que você trouxe a reflexão, que é a coisa mais importante que nós precisamos. Muitas vezes nós nos chegamos diante desse lugar querendo respostas prontas para as nossas dúvidas, os nossos anseios, nossa ansiedade, né? Nossa angústia, né? Até. E você trouxe reflexão. Isso é muito importante, porque nós todos fomos chamados a pensar esse momento. Pensar porque é um momento, como eu digo lá num dos meus poemas, de aprender o desaprender, de sentir o permitir, né? De estar dentro e fora da vida como quem ri ao mesmo tempo. Quer dizer, nós estamos nesse momento, um momento transitório de vida. Nós não estamos no momento definitivo. Nós não estamos no momento de cravar nossos marcos para ser assim. Nós estamos passando como se fosse uma ponte pênsil, aquelas que a gente balança, mas sabe que vai chegar ao outro lado com o sentido da segurança que ela tem. Então, você trouxe, a meu ver, a reflexão sobre como nós, pais, como nós, educadores, como os filhos, pode se inscrever nesse lugar
com as dúvidas, com as incertezas que tem, né? E por isso eu escolhi, para encerrar essa sessão, um poema para te oferecer. É um Oba! poema da Cecília Meirelles, que ela fala sobre a inscrição. A Cecília Meirelles é uma figura poética que oscila entre um lugar e outro e sabe transitar entre o bem e o mal, entre a dificuldade e a leveza. E ela escreve esse poema que é cheio de metáforas, logicamente, mas que é talvez uma reflexão para o momento de hoje. Eu ofereço a você, mas compartilho com todos os pais e professores que estão aqui assistindo. Chama-se Inscrição. Sou entre flor e nuvem, estrela e mar. Por que havemos de ser unicamente humanos, limitados em chorar? Não encontro caminhos fáceis de andar. Meu rosto vário desorienta as firmes pedras e não sabem de água e de ar. E por isso levito, é bom deixar um pouco de ternura e encanto indiferente de herança em cada lugar. Rastro de flor e estrela, nuvem e mar. Meu destino é mais longe e meu passo mais rápido. A sombra é que vai devagar. Que bonito, Muito puxa bonito. vida. Para você, nosso presente de hoje. Poxa, presente, presentão em cima do presentão que é para mim estar aqui. Estou super feliz, assim, a pena, mas que acho que a gente vai conseguir resolver isso em outro momento, é porque eu preciso ir na casinha. Eu Com contei certeza. eu contei para a Rosana que quando eu era professora na casinha, tem 32 anos, né, gente? A gente vivia um outro instante do mundo. E, e a gente eu saía com o Jalírio e a vaca que a gente tinha na casinha para dar uma volta na praça com as crianças, e os pais achavam Neguinha, isso a normal. neguinha. O Jalírio é que cuidava da vaquinha, né? Era o É, tempo do Saltine, né? total, exatamente. E eu fico pensando, como não amar uma experiência dessa, né? Uma coisa muito E importante. aprender a amar também uma experiência, né? É o Né? grande desafio do novo que estamos vivendo. É um aprendizado. E essa é uma oportunidade de nós nos inscrevermos como sujeitos, nesse momento, no Sim, mundo tão diferenciado, né? sim. E acho que a gente é o que você falou aí, né, Ciro? A gente faz isso enlaçado com os outros, assim, a gente entra com a nossa pergunta para que o outro tenha lugar. Quando a gente sabe tudo, ninguém mais tem lugar. E isso é tão fundamental que a gente viva na relação como educadores, no sentido amplo, né? Como pais e como escola. A gente pode não saber, a gente É, pode não saber o que está claro. de cara, porque a gente vai junto inventar as respostas junto com as crianças, né? Então, deixo aqui um super agradecimento, muito obrigada pelo poema, pela escuta, e tomara que a gente tenha muitas oportunidades de continuar falando. Vamos ter, né? Muito obrigado a todos, boa noite. E foi uma noite muito especial nesse tempo que vivemos. Estar com você. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, Ilana. Quem quer? Boa noite a todos.